Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai aprender alemão com gramática. E vamos terminar um assunto que a gente começou a falar na semana passada, que são algumas conjugações diferentes de verbos regulares em alemão. Mas, antes de mais nada, eu quero começar do começo, tá? A gente vai terminar esse assunto, mas eu quero relembrar o que nós já falamos na aula passada. Por quê? Porque quem, por algum acaso, não ouviu a aula passada vai entender tudo certinho. E quem ouviu vai ter a oportunidade de relembrar. Porque essas regrinhas, às vezes, né, não ficam muito na nossa cabeça. Então, vamos lá. Bom, a gente está falando dos verbos com raiz terminada em DT, M ou N depois de consoante. Opa, o que é isso, Lud? Vamos lá. O que é a raiz, né? Quando a gente pega o verbo, vamos pensar no verbo reden, ou vamos pensar no verbo... vamos pensar no verbo reden, tá? Que significa conversar. Reden. Todos os verbos no infinitivo, ou seja, os verbos que não estão conjugados, eles terminam com EN no final. Reden, EN. Quando eu tiro esse EN, sobra red, certo? Esse red é a raiz. E é isso que eu uso para conjugar o verbo. Então, toda vez que eu for conjugar um verbo em alemão, vou pegar o verbo, que eu igualzinho eu achei no dicionário, tiro o EN, o que sobra é a raiz, que é o que a gente usa para conjugar o verbo. Então, no caso do reden, por exemplo, eu tirei o EN, sobrou o quê? Um D no final, não foi? Isso é um verbo com raiz terminada em D. Então, quando isso acontece? Quando tem um verbo com raiz terminada em D? Quando tem um verbo com raiz terminada em T, como, por exemplo, o verbo arbeiten, trabalhar, que eu tiro o EN, sobra Arbeit, com T. Ou quando tem um verbo terminado em M ou N depois de consoante. O que é um M ou N depois de consoante? Gente, por exemplo, o verbo rechnen, que está aí embaixo. Ó. Eu tiro o EN, sobra rechnen, né? Olha o N ali. E antes dele tem um H, não sei um H, não é isso? Então, deu T ou M e N depois de consoante. Nesse caso, vai acontecer uma coisa louca com a conjugação dos verbos, tá? Bom, como é que a gente conjuga os verbos normalmente? Vamos lembrar? A gente pega a raiz, né? E a gente coloca no final, quando a gente vai conjugar para o is, que sou eu. ST, quando a gente vai conjugar para o du. Acompanha ali com o rechnen, que você vai ver, ó. No is tem o E no final. No du tem o ST. No RZS tem o T. No via tem EN. No ia tem T. E no zi plural e formal tem EN. Essa é a conjugação normal. Então, a conjugação normal é ST, T, né? Então, ish com E no final, du com ST no final, RZS com T no final, via com EN no final, ia com T no final, e zi formal e zi plural com N no final. EN no final, beleza. O que acontece com esses verbos desse grupinho aí que a gente acabou de falar? Que são os verbos com a raiz terminada em D, em T ou M e N depois de consoante. Vai acontecer o seguinte, onde geralmente eu não acrescentava um E, eu vou acrescentar. Como assim? Acabamos de falar que o ish é só eu colocar um E, não é verdade? Então, beleza. Então, a conjugação vai ficar ich rechne, né? Eu tirei o EN e coloquei um E, ich rechne. Eu calculo. Ich rechne schnell. Eu calculo rápido. No du, entretanto, geralmente eu coloco só ST. Então, ficaria, se eu tirar o EN e colocar o ST, ficaria assim, rechnest. Tá difícil de falar, rechnest. Difícil de falar. Então, nesse caso, desses verbos terminados em D, T, M ou N depois de consoante, eu vou acrescentar um E ali. Ou seja, no du, eu acrescentaria só ST. Mas nesses casos específicos, eu vou acrescentar EST. Então, vai ficar du rechnest, com E ali. Então, posso dizer, rechnest du mit einem Taschenrechner, rechnest du. Você calcula com einem Taschenrechner, com uma calculadora, Taschenrechner é calculadora. Então, você calcula com uma calculadora, tá? Você está calculando com uma calculadora? Beleza. O as e es, geralmente eu também só coloco T, tá? Mas, nesses casos ali que a gente falou, eu vou colocar um ET. Então, vai ficar as e es rechnet. Por exemplo, Pythagoras rechnet mit 3 Ecken. Ou seja, o Pitágoras rechnet, calcula, com Dreiecken, com triângulos, tá? O via já era colocar EN, então não vai mudar nada. Por quê? A gente só vai colocar o E onde não tinha, mas onde tem não muda nada. Via rechnen. Via rechnen in der Schule, nós calculamos na escola. O ia, a gente só colocava o T também. Então, agora eu vou ter que colocar ET. Ia rechnet, vocês. Rechnet, ia auch. Calculam, ia vocês, auch também. Calculam vocês também, ou seja, vocês calculam também?
E o Sie formal e o Sie plural eu colocava EN, então não muda nada. Rechnen. Meine Eltern rechnen nicht mehr. Meus pais, meine Eltern, meus pais rechnen. Calculam, nicht, não. Então, meus pais não calculam e mehr, mais. Meus pais não calculam mais. Vai calcular, tem umas frases meio estúpidas, mas era para vocês entenderem. Então, vamos relembrar a regra, gente. Geralmente, eu acrescento somente ST no do, T no es e es e T no ia. Nos verbos com a raiz terminados em DT, M ou N depois de consoante, eu vou acrescentar um E nesses casos. Então, vou colocar EST no do, ET no es e es e ET no ia. Então, essa é a regra, tá, que a gente aprendeu na última aula. Se essa aula foi muito rápida, por algum acaso, volta na aula da semana que vem sobre esse assunto, que tá aqui em cima, publicada, porque dessa forma você vai ouvir e entender essa regra com mais calma, tá? Isso aqui foi uma revisão. Por que essa revisão é importante? Porque agora eu quero falar das exceções. Então, a regra é, né? Palavras terminadas, verbos terminados em D, T, M ou N depois de consoante, vão ter um E na conjugação onde eles não tinham. Mas a gente vai ter exceções. Quais exceções são essas, né? A primeira exceção é quando eu tiver antes do M ou N, porque a gente falou ali que tem que ser consoante antes do M ou N, né? Mas quando a consoante antes do M ou N for um H que está seguindo uma vogal. Porque ali a gente viu rechnen, se você percebeu rechnen, tem um H antes do N, né? Mas antes dele tem um C, C-H-N. Agora, se fosse uma vogal H-N, isso seria uma exceção e ele se conjugaria como verbo regular normal, ou seja, sem colocar o E. É o caso, por exemplo, do verbo einrahmen, é o caso do verbo wohnen, né? Einrahmen é emoldurar, né? Colocar moldura. Então, se eu digo, rahmt das Bild ein, ele, né? Ele rahmt ein, com ein lá no final, é um verbo separado, se você ainda não tiver visto, não se preocupe, mas é emoldura das Bild, a imagem. Então, ele está emoldurando, ou ele emoldura a imagem. Percebe que aqui eu não falei rahmet, né? Eu falo rahmt. Não acrescentei o E. Por quê? Porque aqui eu tenho um H antes do M, sim, mas é um H que está seguindo uma vogal, A-H-M. Mesma coisa com o verbo wohnen, sie wohnt in Hamburg. Sie wohnt é um verbo que a gente conhece famoso, né? Ela mora in Hamburg, em Hamburgo, né? Na cidade de Hamburgo. E aqui eu também tenho O-H-N, por isso, na terminação da raiz, vogal H e N, então por isso ele funciona normalmente sem acrescentar o E. Eu também não vou acrescentar o E quando quando a consoante antes do M ou do N for um L. Né? Então, LM ou LN também não acrescento. Por exemplo, o verbo filmen, que é filmar, né? Du filmst das Konzert. Du filmst, você filma, das Konzert, o show. Então, você filma, você está filmando o show. Percebe que eu não falo filmest, eu não acrescento o E. Por quê? Porque aqui eu tenho uma consoante, mas essa consoante é L. Ou ihr filmt die Vorführung. Vocês filmam de Vorführung a apresentação, ou vocês estão filmando a apresentação. Aqui também eu não acrescento o E. Mais um. Quando antes do M e do N vier um R, tá? Por exemplo, o verbo wärmen, que é esquentar, o verbo warnen, que é alertar. Então, por exemplo, du wärmst deine Hände am Feuer. Você wärmst, esquenta, deine Hände, suas mãos, am Feuer, no fogo. Não é wärmest, né? Não vou acrescentar o E, porque antes do M e do N tem um R. Ou warnt seine Freunde. Ele alerta seus amigos. E aqui eu tenho warnen, antes do N eu tenho um R, então também não é warnet, é warnt, tá? E a última exceção à regra, que foi até uma que eu comentei na última aula, inclusive, é quando eu tiver dois M's ou dois N's, né? Como o verbo schwimmen ou o verbo rennen. Com certeza é uma consoante antes do M e do N, né? Mas é a própria consoante, é dois M's ou dois N's, também não vou colocar o E. Então, eu vou dizer, não vou colocar o E, né? Então, schwimmt schnell, ele nada rápido. Eu não vou dizer schwimmt, errado, schwimmt schnell, ele nada rápido. Ou ihr rennt im Park, vocês correm no parque. Aqui é a mesma coisa, não é ihr rennet. Fechou, gente? Louco, né? Essa aula foi muito gramatiqueira, mas eu sei que alguns de vocês adoram a gramatiquinha, então mandei essa aí, espero que vocês tenham gostado. E schönes Wochenende!
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!